vamos começar nossa aula. Essa aula ela é uma continuação de um assunto que nós já tratamos alguns meses atrás, no outro período de férias, né? Que trata sobre a depressão e a dor da alma. Uma coisa que eu peço para os irmãos é que, ainda assim, numa audiência tão grande como essa, ainda fico um pouco nervoso. Tenho um pouco de paciência comigo, né? Apesar dos irmãos já me conhecerem das outras aulas, mas ainda fico um pouco nervoso. E o outro ponto, meus irmãos, é que, se os irmãos me perguntarem, mas André, você é da área médica? Ou, né? Não, de jeito nenhum, não sou. Sou apenas um pesquisador do assunto. Me interesso e pesquisei sobre isso. Procuro, então, compartilhar com os irmãos, né, essa ideia dessa pesquisa, mas os pastores estão presentes aí, a liderança da igreja, com autoridade para qualquer coisa que eu disser errado aqui, pastor, fique à vontade para corrigir na hora, não tem problema não. Nós vamos abrir a Bíblia, meus irmãos, em Colossenses 1, de 15 a 17. Nós vamos fazer essa leitura, que diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo Deus, nós mais uma vez nos achegamos a Ti em oração para Te rogar, ó Deus, que continue falando com o Teu povo, que o Senhor edifique, ó Deus, a Tua igreja, todos os alunos, professores, todo o Teu povo reunido onde quer que estejam, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, trabalhe no coração de todos e que saiamos, ó Deus, modificados, transformados por Ti, pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, para vivermos, ó Deus, de forma que Te agrade cada vez mais, caminhando na santificação, ó Deus, tudo, ó Deus, para a Tua glória, Pai. Fica conosco, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós vimos agora, os irmãos puderam reparar ali, né, principalmente esse finalzinho aqui, dá para sintetizar bem do versículo 17, quando fala: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. No versículo anterior que fala que porque nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Meus irmãos, algo importantíssimo de nós termos em mente e crermos e praticarmos é sabermos que tudo na nossa vida é teológico. Tudo tem relação com este mundo, né, criado por Deus. Deus criou todas as coisas, nos colocou neste mundo e Ele rege todas as coisas conforme né, os seus planos, os seus propósitos. E não é diferente. No domingo passado, a aula da escola dominical, pudemos ver sobre cosmovisão, onde podemos enxergar, né, com as lentes de Deus todas as coisas, né, deste mundo. Entendermos que a forma com que nós trabalhamos, a forma com que nós lidamos com dinheiro, a forma que nós lidamos com questões de saúde, tudo isso, né, é teológico, tudo isso, né, tem esse viés que nós temos que enxergar com as lentes que Deus nos dá para ver isso através da palavra de Deus e vivermos assim. Nós podemos demonstrar isso de diversas formas, mas hoje aqui, apenas para essa ilustração inicial, a ideia é pensar nisso na área da saúde, né? Esta semana eu tive algumas dores de estômago, né? Será que isso tinha alguma coisa a ver ligado com Deus? Certo, de fato, né? Vimos hoje pela manhã que nem todas as doenças, né, são ligadas a pecados, mas algumas podem ser, né, pastora? Algumas podem ser, mas nem todas são. Mas mesmo que não fosse ligado a pecado, mas uma das formas do exercício no dia a dia, das coisas que Deus criou e colocam ali as vocações para nos ajudar, são dos médicos que Deus coloca para nos auxiliar em casos como esse.
tão simples quanto esse que eu citei, quanto a mais complexos, né, mais avançados, mais críticos. Nós sabemos de diversas histórias nesse sentido. Mas e quando nós chegamos nesse ponto sobre as chamadas doenças mentais ou transtornos mentais, né, dificuldades aí, como essas que nós definimos como depressão, ansiedade e tantas outras coisas que, e esse é um dos pontos que nós vamos trabalhar aqui, né, na definição de que coisas como essas que não têm uma origem físico-biológica, digamos assim, né? E então seria algo mais emocional. Então, como lidar com isso? Nesse caso, tem algumas pessoas vocacionadas, né, que puderam estudar para nos ajudar, né, amando de Deus, com essas questões também? Sim, só que talvez seja um pouquinho diferente da definição que nós estamos acostumados a lidar, né? Nós estamos acostumados aí a... teve algum problema como esse? Recorra a um psicólogo, recorra a um psicanalista, a um terapeuta e trate esse ponto. A nossa proposta aqui é analisar isso de uma forma diferente, né? Eu já expliquei para os irmãos, naquela oportunidade, né, que nós tivemos para estudar esse início, falamos que esse é um cenário que ocorre muito ainda no nosso dia, né, alguns termos populares, outros termos técnicos, né? Nós falamos sobre que hoje isso é feito de uma forma de diagnóstico clínico, né? Por que eu passei isso tudo para os irmãos? E hoje eu trago esse ponto para nós continuarmos a partir daqui. Nesta aula passada, eu havia comentado com os irmãos que se nós chegássemos para um estudante, né, um calouro ali, está querendo estudar e está escolhendo sua profissão, e nós perguntássemos para essa pessoa que está começando a estudar e essa pessoa escolheu o curso de psicologia, por exemplo. Se nós perguntássemos para essa pessoa, por que você está estudando psicologia? Invariavelmente, a resposta, totalmente sincera e com seu coração ali, né, desejoso, é de ajudar pessoas. Eu não tenho dúvida que esta é a razão, né, que leva as pessoas a quererem estudar psicologia. Entretanto, algo que vem implícito nessa afirmação é: eu tenho que ir fazer uma faculdade de psicologia porque eu preciso conhecer mais das pessoas, preciso conhecer mais os problemas que as pessoas enfrentam para poder ajudar melhor as pessoas. E o ponto aqui que eu começo a trabalhar com os irmãos, já falei isso nessa outra aula, mas eu reforço aqui com os irmãos, é que qual é a melhor forma de nós conhecermos pessoas, conhecermos o homem, conhecermos os problemas do homem, conhecermos as dificuldades que internamente as pessoas sofrem? Qual seria a melhor forma de nós fazermos isso? De fato, recorrermos a quem criou o homem. Não é estudando o homem, não é estudando algo acerca do homem que vai nos fazer conhecer mais o homem em si. Mas se nós estudarmos, nós nos aprofundarmos naquele que criou o homem, nós agora vamos dar passos largos nesse tipo de conhecimento. Então, a minha provocação inicial aí é neste sentido, tá? E ainda mais alguns pontos. Eu demonstrei aqui para os irmãos, principalmente esse slide, eu sei que está pequenininho, mas lembrando que depois esse material pode ir para os irmãos, mas eu citei alguns problemas hoje com a abordagem da psicologia, e ele toca principalmente no ponto de premissas, né, e pressupostos. Um desses pressupostos ele é baseado no humanismo de Carl Roger. Este pressuposto define que o homem é bom, essencialmente bom, e que nele está todo o potencial para resolver todos os problemas, todos os seus problemas, todos os problemas do homem. Ou seja, a solução dos problemas do homem está nele mesmo, vem dele mesmo. Né? Biblicamente,
nós entendemos que não é isso. Nós entendemos que, de fato, o problema do homem é qual? Né? É o pecado. E quem pode lidar com o pecado? É Jesus. Né? Outros pontos, meus irmãos, é que cada um daquelas linhas, das teorias, principalmente as teorias iniciais do movimento da psicologia, são linhas como o estruturalismo, que trata da consciência, né, vai tentar lidar com os problemas do homem pelo assunto da consciência, o funcionalismo, o behaviorismo, que vai falar sobre o comportamento, o gestaltismo, que vai falar sobre as percepções, os estímulos, a psicanálise, que vai tratar sobre o inconsciente. Meus irmãos, cada uma dessas teorias, e essas são só algumas, existem diversas outras, ali tem no material até algumas outras sendo citadas, essas teorias elas não são complementares. Elas, na sua origem, elas são completamente antagônicas. Então, dentro do próprio estudo da psicologia em si, né, nós temos aí essa dificuldade que esses estudiosos já divergem entre si. Né? E isso é bom nós sabermos, termos isso como um panorama aqui para nos ajudar na nossa análise. E outro ponto, que é onde agora eu já estou chegando aqui no nosso ponto para continuarmos a nossa conversa, é que hoje a teoria mais aceita, dentre todas essas, a teoria mais aceita, e por que eu digo teoria? Né? Os estudiosos da área, eles acreditam que existem múltiplos fatores que causem, né, que possam causar a depressão, múltiplos fatores. E eles criam teorias a partir disso. Uma das teorias, e eu faço até um parênteses aqui, é como a teoria da evolução, é uma teoria. Né? Uma das teorias levantadas aí pelos estudiosos para tentar explicar algo, nesse caso da criação do mundo, por exemplo, no caso da evolução, né, o que eles defendem. Ok, mas eu estou citando teorias desse mesmo tipo. E uma dessas teorias, a mais aceita, é a teoria do desequilíbrio químico do cérebro. Essa é a teoria mais aceita. Só que tem um problema com essa teoria, sério. Hoje, nós já temos conhecimento aí de mais de 50 neurotransmissores no nosso cérebro. E um detalhe importante, nenhum desses estudiosos ainda conseguiu definir de uma forma, né, que isso possa ser provado e tratado. Não se conhece a proporção ideal da quantidade desses neurotransmissores no nosso cérebro. Não existe uma pesquisa que demonstre qual que é essa proporção ideal. E qual é o problema disso, meus irmãos? Tem um problema sério. Se não existe essa proporção, igual você vai fazer um exame de sangue, vai sair lá a quantidade de ferro que tem no seu organismo e isso indica se você está ou não com anemia, por exemplo. Né? E tem uma taxa de referência ali. Então o médico olha aquilo e fala, olha, você está ou não está com anemia. Né? Então não existe uma taxa, uma proporção ideal para se referenciar a esse desequilíbrio químico do cérebro. E então os estudiosos que falam que o principal desses neurotransmissores seria a serotonina, e por falta ou excesso, essa pessoa estaria ou não com depressão. Então essa é a teoria mais aceita. Se não existe a proporção, não existe a referência. Então como é o diagnóstico? A pessoa chega até o médico, psicólogo, psicanalista, né, psiquiatra, esse médico ouve a história, ele não tem como pedir um exame. Fala assim, me faça esse exame, traz aqui que eu vou ver qual é o seu problema. Não existe. Pela conversa, então, é definido apenas assim, clinicamente, você está com depressão. Meus irmãos, olha o perigo disso. O perigo disso é que se não há o diagnóstico dessa forma, né, com uma referência, algo que então nós pudéssemos saber, meu nível de serotonina está baixo,
Então, tome aqui essa pílula, faça esse tratamento, isso vai aumentar e você vai sair dessa condição. Não existe isso. Se não existe, então, o diagnóstico feito dessa forma, também não existe uma cura médica, uma cura, né, medicamentosa, digamos assim. Tá? Então, meus irmãos, esse é um dos problemas aí em que nós nos encontramos quando nós falamos desse assunto. Mantenha isso em mente, tenha isso para nós enriquecermos aí a nossa forma de debate e sabermos, meus irmãos, que se nós confiarmos então piamente a nossa fé na medicina para tratar casos como esses, isso não passa de uma fé idólatra, onde você está depositando ali toda a sua esperança na medicina e não no Deus, como nós acabamos de ouvir, que controla tudo, né? Ok. Meus irmãos, não vamos cair nesse problema, né, de depositar fé demais nestas coisas, se torna um materialismo, isso desagrada a Deus, isso é pecado. Enfim, meus irmãos, isso tudo era um resumo de tudo que nós falamos aqui na última aula. E nós paramos aqui nos casos práticos, para ilustrar toda essa discussão teórica. Nós chegamos aqui neste caso prático e sabendo também, meus irmãos, que existem textos bíblicos que nos ajudam a entender esse panorama também. Nós não vamos ter tempo aqui para aprofundarmos todos eles, mas se os irmãos folhearem aí na sua Bíblia, por exemplo, o Salmo 6, principalmente lá no versículo 6, vocês vão encontrar palavras como um choro sem fim, né? O salmista ali citando que quer ir para a cama, né? Quer esquecer do restante da vida, quer só ficar dormindo, quer ir para a sua cama. No Salmo 32, versículos 3 e 4, por exemplo, ali é citado uma falta extrema de energia. Então a pessoa ela está prostrada, ela não quer sair do lugar, ela está ali numa condição sem energia para seguir com a sua vida. No Salmo 38, de 2 a 8, algumas palavras-chave aparecem, palavras como dor, né, dor intensa, gemidos, um sentimento de luto. Será que, se nós pegarmos essas palavras e levássemos hoje, né, um relato de uma pessoa dessa forma a um psicólogo, a um psiquiatra, né, um psicanalista, o que essa pessoa daria de diagnóstico sobre essas pessoas que escreveram, os salmistas que escreveram esses textos? Será que alguns deles não receberia o diagnóstico de que estão depressivos? Veja, meus irmãos, o problema aqui não é estarmos nesta condição. Eu não estou falando contra isso, não estou falando que crente não sofre isso. Não é nada disso, não é nada disso. Né, os textos bíblicos, como eu citei aí, apesar de nós não termos lido e nos aprofundado, demonstram que isso faz parte da nossa vida, a vida com Cristo. E nós vamos sofrer essas coisas também, podemos passar por esses vales. Né? O crente ele tem que saber, meus irmãos, lidar com os momentos de alegria e com os momentos de tristeza, ambos para a glória de Deus. Ou seja, o problema não é estar nessa condição de depressivo, né, de estar deprimido. O problema não é esse. O problema é continuar nisso, se apoiar nisso como uma muleta, né, e não lidar da forma bíblica que nós sabemos. Se não sabemos, nós vamos sugerir aqui algumas sugestões. Ok? Né, então este é o ponto, meus irmãos. Ok. Eu sei que nós não lemos os textos. Leiam em casa. Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38 são alguns exemplos. Os irmãos verão nesses textos lá em casa, quando os irmãos estiverem conferindo o que eu estou dizendo aqui, é que o contexto de todos esses textos para essas condições que eu citei, de choro sem fim, cama, falta de energia, dor, gemidos, sentimento de luto, qual era o contexto? O pecado. E o pecado não confessado. A pessoa não confessava o pecado e recaía nessa situação. André, então, peraí, você já está chegando numa conclusão de que, então,
uma das formas, né, de aparecer aí, de contrair, né, a depressão, vamos dizer assim, é pecado? Sim, essa é uma das formas. Essa é uma das formas. Né? E, pastor, permita-me trabalhar um pouco a ideia que o senhor falou agora pela manhã. O pastor citou que a maioria das doenças não tem a ver com o pecado. Né? E me corrija se eu estiver errado. Podemos entender que o senhor estava se referindo principalmente a doenças biológicas, físico-químicas, algum problema, né, no nosso corpo, alguma disfunção, que isso não está ligado diretamente ao pecado. Com isso, meus irmãos, porque eu já tinha anotado aqui uma observação, e eu tinha que conferir, né, para ver se eu não estava errado, mas a minha observação aqui da pesquisa é que a depressão, ela não precisa ter uma causa física. Então, olha só, estou já introduzindo 2 assuntos. Um deles é que, sim, é o pecado que pode gerar aí esse, né, sentido de depressão, mas a depressão, de fato, ela não precisa ter uma causa física. Não precisa ter uma causa física. Ela pode ser exclusivamente emocional, digamos assim. E na maioria dos casos de depressão, que se nós analisarmos a fundo, nós vamos perceber que a maioria deles são situações de pecado, pecado não confessado, são o sentido de culpa, a culpa pelo pecado, e essa culpa que esmaga a pessoa. Então, a maioria dos casos. André, você está dizendo que todos os casos de depressão é motivo de pecado? Não estou falando isso. Eu estou falando que a maioria dos casos são assim, são relacionados a pecado, a culpa do pecado. Então, no final das contas, uma das minhas sugestões aqui é que, inicialmente, nós não busquemos a solução ou o diagnóstico médico em cima da questão da depressão. Inicialmente, nós temos que verificar o nosso coração e pedir ajuda, principalmente a conselheiros bíblicos, pastores, presbíteros, né, líderes, né, no sentido de investigarmos no nosso coração se esse problema não é por conta de um pecado não tratado no nosso coração. Uma vez isso identificado, realmente diante de Deus, já temos certeza que isso não é um pecado, a Bíblia ela não exclui a chance disso ser físico, biológico, mas não caia na questão, né, não volte à questão da teoria do desequilíbrio químico, como eu disse, se torna uma opinião sem comprovação. A investigação, e é por isso da importância, né, de haver médicos cristãos que enxerguem dessa forma, apoiando as, digamos assim, equipes de aconselhamento bíblico, para que, uma vez identificado, olha, realmente já foi tratado o pecado, nós precisamos investigar. A Bíblia, por exemplo, ela cita casos onde problemas do centro do homem, né, e do ventre do homem estavam afetando a pessoa emocionalmente, né? Então, esse é apenas um dos exemplos. Nós sabemos os problemas de tireoide, né, que pode afetar. Então, meus irmãos, sim, temos que investigar essas questões físico-biológicos, né, químicas do nosso corpo, claro, mas normalmente o problema é pecado. Normalmente. Então, a minha sugestão é, investigue primeiro a questão do pecado. E depois, caso ainda não definido, dê o próximo passo e continue investigando, né, fisicamente. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós realmente, Senhor, queremos entregar nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, porque às vezes recaímos, ó Deus, numa questão de simplificação e de lidar com o sofrimento humano de uma forma leviana, Senhor. Nos perdoa deste pecado, Senhor, e lida com o nosso coração, Senhor. O Senhor é quem nos criou e conhece o nosso ser por completo. Entende, ó Deus, e está conosco a cada momento e sabe, ó Deus, das nossas aflições e tantas pessoas que estão sofrendo. Nós queremos, na verdade, rogar por essas pessoas que sofrem, ó Pai, e pedindo que
Se assim for da tua vontade, ó Deus, tratando estas vidas e mudando essas condições e melhorando ali, Senhor, para que essas pessoas estejam numa condição melhor para estarmos juntos, te adorando e louvando o teu nome, Senhor, livrando, ó Deus, essas pessoas do sofrimento, Pai. Esta é a nossa vontade humana que podemos expressar aqui, Senhor, mas sabemos que o Senhor é quem conhece todas as coisas, tem seus propósitos, ó Deus, e reconhecemos isso e nos quedamos, ó Deus, à tua vontade, ó Deus, cumprimento da tua vontade. Fica com o teu povo, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.